A CIS não pode parar. O que nós precisamos é trabalhar. E é para isso que nós estamos aqui, conversando com a população de Assis. Para trabalharmos, nós precisamos ter tranquilidade e levar todo o nosso povo a ter equilíbrio e a ter serenidade. Que nós não queremos errar e não iremos errar. Então eu passo a palavra, doutor Alisson, para que nós possamos explicar ao nosso povo algumas das nossas condutas nesta manhã e também nos dias anteriores. Estamos aí com muitas mudanças e queremos que essas mudanças sejam impactantes e para que elas sejam, a gente precisa do respaldo jurídico. Muito obrigada. Eu que agradeço, Thelma, cumprimentar toda a imprensa presente, cumprimentar você através da sua equipe. Eu faço aí a atuação como advogado particular da Thelma e dias atrás nós vimos conversando bastante sobre o que tinha acontecido em Assis. Nós vamos adentrar em nenhum tema ligado à gestão, eu não faço parte da gestão, a gestão é com ela. Na manhã de hoje, como os senhores sabem, havia um convite para a prefeita comparecer na Comissão Parlamentar de Inquérito. Houve um convite na semana passada, ela por conta dos ocorridos, trouxe para essa semana. Eu vim para acompanhá-la, mas até porque inicialmente a decisão nossa, como obviamente, como ela bem colocou, da equipe jurídica, todas as decisões jurídicas passam por o crivo de uma equipe, e eu representando essa equipe jurídica, iria acompanhá-la. Eu vim para acompanhá-la na comissão. Ocorre que nos últimos dias o que a gente tem percebido, diversas situações de bastidores, inclusive da política, e sobre o aspecto jurídico, a gente adotou uma outra medida. E eu digo isso também aliado, eu estou falando isso sobre o aspecto jurídico, tá, pessoal? Porque a Thelma também veio já no início, através da sua equipe, com uma decisão, ela precisa governar, ela precisa administrar a cidade de Assis precisa caminhar para frente, e eu acho que é isso que ela tem feito, tomado diversas medidas de cunho político, administrativo, de forma acertada, e precisa respirar, né? O que tem que ser feito, investigado, vai ser investigado, e a Thelma tem colaborado. Tem colaborado com o Ministério Público, tem colaborado com a polícia e também tem colaborado com a Câmara de Vereadores, não tenho dúvida nenhuma disso. O que tem, e havia existido até aqui, eu disse isso para ter algumas má interpretações, e a gente vai trazer com muita tranquilidade, serenidade, sabedoria, aparar essas arestas para encerrar essas má interpretações, né? E o nosso objetivo também é dialogar com o Poder Legislativo, eu digo no âmbito sempre jurídico, mas a gente entende que há posicionamentos, ideologias políticas antagônicas que muitas vezes vai trazer dificuldade para esse diálogo. De qualquer sorte, então, nossa atuação jurídica se inicia hoje. Nós fizemos, a Prefeitura Municipal de Assis fez lá um ofício, já justificando a ausência dela. Eu também peticionei o porquê, e os senhores vão entender passo a passo do porquê. A primeira documento que nós protocolamos, eu vou deixar aqui de lado, mas depois nós vamos fornecer para a imprensa, já pautando também para a transparência até nas nossas ações, da justificativa e dizer o seguinte: a Thelma está disponível para falar o que for necessário, no papel, e eu digo para vocês o porquê no papel. No papel porque a gente tem observado de forma sistemática a politização da CPI, e isso leva à nulidade da CPI, eu não tenho dúvida nenhuma. A gente sabe que a Câmara é uma casa legislativa, uma casa de fiscalização, uma casa de leis, porém também é uma casa política. E a gente percebe com muita tristeza que isso não acontece assim, eu percebo em outros lugares, já aconteceu, que vereadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito fazem recortes de fala, fazem pré-julgamentos, pré-julgam tudo aquilo que está acontecendo, sendo que naquele momento ele tem que agir como um verdadeiro magistrado. O membro da CPI tem que ter a consciência e a responsabilidade que ele, na figura de membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele é um magistrado. E o que eu tenho assistido, o que eu tenho visto, o que a gente tem colacionado de provas até aqui, é que membros da CPI, em especial um membro, ele age não como um julgador. Está no papel dele, é político, a gente entende, foi eleito para isso. Só que enquanto membro da CPI, ele tem se esquecido um pouco disso. E aí nesse cenário nós fizemos um segundo protocolo que justifica, na mesma linha o primeiro, que é uma interpelação administrativa. A Thelma, assinado por nós, pela nossa equipe jurídica, em nome da Thelma. E por que da Thelma? Primeiro que a Thelma, ela ainda, ao que me parece, ela ainda não estaria. E eu falo isso porque nada viu, Thelma, eu te disse hoje, nada me surpreenderia se colocassem a Thelma como investigada.
A gente tem assistido a fatos sucessivos e repetitivos de uma CPI que foi aberta sem fato certo e determinado. Há uma justificativa debaixo de uma situação que seria um fato certo determinado. É a investigação do suposto desvio de combustíveis. Só que lá o título dela lá, investiga irregularidades diversas na administração de diversas secretarias. Só por isso, só a CPI, em tese, ela já seria possível de decretar sua nulidade. A CPI está lá na lei. Ela tem que ser investigada por fato certo determinado. Pois bem, eu também percebi que ao longo, né, dessa CPI, e a gente estudou para isso, teve acesso em parte da documentação, solicitei hoje cópia completa dessa CPI, que ela desviou o seu foco, tem indiciado, vamos dizer assim, quando coloca a pessoa como investigada por suposto crime de falsidade testemunhal, uma série de outras coisas, deturpando todo o seu caminho. Isso aí leva, e a Thelma e nós, muito preocupados com isso também, porque a Thelma quer chegar na verdade. Uhum. E muito preocupado com isso, a gente também fez a interpelação administrativa no seguinte sentido, e eu peço licença para o senhor só para fazer uma leitura rápida da nossa interpelação. Em entrevista veiculada na rede de televisão TV Tem, a filha da Rede Globo, no dia 14 de julho de 2026, o excelentíssimo senhor presidente da CPI, vereador Fernando Pereira Cirque, afirmou categoricamente, abre aspas, a CPI descobriu um esquema através do sistema de abastecimento. Muitos dos abastecimentos que estavam no papel, eles não aconteciam. Acontecia apenas a troca do recurso de combustível da prefeitura por dinheiro para os operadores. E a gente descobriu que esse esquema ele estava em várias secretarias. E quando a gente foi aprofundar isso, a gente descobriu que não era apenas um esquema que vem de hoje. Há um bom tempo vem isso acontecendo no nosso município. Foi quando o esquema tomou outras proporções e foi necessário a gente abrir uma CPI para apurar. Então, pessoal, denote-se que a presidente da CPI declarou abertamente à empresa que a comissão descobriu esse esquema, caracterizado por abastecimento fictício, conversão de verba pública em dinheiro passado aos operadores, asseverando, então, ter elementos conclusivos acerca das irregularidades. Então, a gente justifica, se eu ler tudo aqui eu vou ser extenso, mas no final, nessa interpelação, a gente solicita que o presidente, então, em 48 horas, nos apresente relatório conclusivo ou parcial da CPI, contendo o detalhamento de todas as irregularidades que o presidente afirmou publicamente já ter sido descoberto. Nós queremos prova disso. Fornecer cópia integral das provas, sustento as declarações por ele prestadas em canais de imprensa, indicando quais os crimes, atos de improbidade, quem são as pessoas, indivíduos operadores identificados, dados e locais e meios probatórios, notas, relatórios, auditorias, filmagens, tudo isso que comprova esse repasse ilícito de dinheiro público do município de Jafes. Esclareça os motivos pelos quais, diante dessa declaração contundente sobre a existência de provas cabais, por que a CPI, então, não encerrou a fase instrutória e não remeteu esses relatórios de persecução penal a ela, porque ela tem aqui uma sindicância aberta e 3 processos administrativos, se não falei 2 ou 3, que ela também repercutiu com a equipe administrativa, a equipe da advocacia jurídica privada dela, e é o Poder Executivo, e também para ela remeter o quê? Ela vai remeter, ela tem um cumprimento de remeter ao Ministério Público e à Polícia. E por último, forneça cópia integral atualizada de todos os volumes desse processo. Então a gente faz aqui, a Thelma está muito preocupada em zelar, e ela quer quanto eles, só que ela quer num discurso político, ela quer ticagem. Porque eu acho o seguinte, se a CPI quer tanto chegar a esses autores, por que não convidou até hoje representantes da Link para depor, que é a empresa responsável pelo evento? Por que não chamou os representantes dos postos, dos postos? Nós estamos protocolando também na delegacia, Thelma, hoje, junto ao primeiro DP, a doutora Raquel, já fizemos um ofício, eu vou lá despachar com ela, eu quero cópia do inquérito policial, o Ministério Público já colaborou fornecendo parte, porque nós precisamos também chegar a essas pessoas. A Thelma vai juntar isso na sindicância, vai juntar essas situações no processo administrativo, ou as pessoas realmente envolvidas com essa situação vão ser punidas. Chega de discurso político, nós temos um discurso técnico-jurídico, que é a missão que essa CPI tem que ter. Porque tanto se fala, tem se falado, que a administração, a gestão, e aí tenta rotular, trazer isso para ela, trazer para a Thelma, colar nela situações que não tem nada a ver, até porque a fala dele na própria TV foi de que isso vem de gestões anteriores. A Thelma não quer nada empurrar para debaixo do tapete. E ao que me parece, há muito interesse de algumas pessoas, político, eleitoreiro nesse caso. Está claro para mim. Ontem a gente viu um vídeo na rede social de membros do CPI com outros políticos. Já está evidente, isso aí está evidente. E nós precisamos trazer a verdade à tona. E eu disse isso já para o Ministério Público,
vou despachar mais vezes, estamos colaborando com isso para a Polícia Civil de Assis. Deixa eu avançar aqui e dizer mais para vocês os outros 2 protocolos. Um outro protocolo, a gente solicita para o presidente, e obviamente se o presidente da CPI assim não entender, que a gente vai respeitar, tudo aqui é dentro do Estado Democrático de Direito, dentro da legalidade, mas a gente tem que instar ele a manifestar. Se ele não entender que não, vai pôr aos pares da própria CPI e, consequentemente, eventualmente, para o plenário, que é uma arguição de impedimento e suspensão. Por que a gente pede isso? E está aqui no outro protocolo. O presidente da CPI ele também é investigado. Para investigar, nós temos regra. E ele quebrou a regra. Em dezembro do ano passado, ele disse categoricamente na tribuna da Câmara que ele adentrou o sistema, e disse isso para a Thelma tem provas disso, ele afirmou que ele adentrou o sistema interno da prefeitura, que não competia a ele com senhas de terceiros, para quê? Para investigar, segundo ele. Mas será que foi para investigar mesmo ou para outras coisas? Não sabemos, não estão afirmando nada. E foi determinado pelo Ministério Público e pela Justiça a instauração de um inquérito policial. Ele tem contra ele um inquérito. Então, usando as palavras dele, nesse mar de lama envolvendo a investigação do combustível, ele também está envolvido. Ele mesmo afirmou isso, não é eu que estou dizendo. Ele está envolvido a partir do momento que ele adentra o sistema de forma ilegal, irregular. Ele não tinha autorização judicial para isso. E ele é investigado. Então, para o bem da CPI, ele tem que se manifestar, ele está impedido e suspeito. Senão vai macular todo o processo. E é esse outro pedido que nós fizemos hoje. E por fim, Thelma, esse eu nem te consultei, mas conhecendo o seu caráter, eu fiz um 4º protocolo, eu tive o cuidado de olhar a prestação de contas. Eu não estava com a Thelma aqui em 2024, nas eleições dela. Tive o cuidado de olhar a prestação de contas eleitorais sua, Thelma, das eleições. E vi que quase que 100% dos recursos da sua campanha vieram do FEFEC, Sim. que é o fundo do PL, veio de São Paulo para cá. Quase 100% do FEFEC, suas contas de campanha foram aprovadas. Certo, Thelma? Sim. Tem uma doação, sim, de um dos investigados. Uma doação mínima em percentual. Só que o que é o mais engraçado, vejam os senhores, esse recurso a Thelma usou para fazer material de campanha de vereadores da chapa. E 2 vereadores da chapa, era da coligação dela, que usou esse mesmo recurso que o presidente disse que poderia macular a Thelma. Então, nesse todo, o próprio presidente, de forma leviana, ao acusar isso, atinge 2 vereadores da própria comissão que ele está. Então, nós trazemos também numa petição esse esclarecimento, que é a Thelma. Isso. E o próprio vice-prefeito também se locupletou, e eu acho que de forma ilícita, as contas foram aprovadas. Os recursos de campanha mencionados foram aplicados com custeio de material de campanha, devidamente prestado contas à Justiça Eleitoral e mais, aprovadas essas contas. Então nós trazemos isso a cabo também para o presidente da CPI para se manifestar. São 4 protocolos, eu tive lá na Câmara, ele me recebeu muito bem, de maneira republicana, que é isso que tem que ser. Disse para ele que eu estava fazendo esses protocolos, que eu deixei o meu e-mail institucional aguardando as respostas. Né? São 4 protocolos, um não necessariamente necessita a resposta, a justificativa e colocando à disposição para responder o questionário, mas a arguição de suspensão, o esclarecimento da Thelma sobre as verbas de campanha, porque vamos para esse caminho, vamos investigar isso aí, a verba de campanha dela está ligada com isso, mas vamos investigar os 2 vereadores da CPI, vamos investigar o vice-prefeito, vamos investigar todo mundo. E aí, nesse cenário, nós temos aqui também que a gente vai aguardar a interpelação administrativa, porque se o vereador já tem a conclusão, já tem as provas, por que ele não concluiu a CPI ainda? Fica a dúvida nós aqui. Porque, Thelma, eu eu acredito que se existe a conclusão, nós estamos ansiosos para ver essas provas, ansiosos para ver essa conclusão. Você vai tomar as suas devidas providências perante administrativamente perante a Prefeitura, perante o Ministério Público, perante a Polícia Civil, perante a todas as autoridades competentes, porque se ele tem isso daí, ele disse publicamente na Rede Globo Televisão semana passada, e não apresenta, no mínimo ele está prevaricando. E a gente vai estar muito atento a isso. Pessoal, eu encerro aqui a minha fala inicial, estou à disposição para qualquer maiores esclarecimentos, mas essas são as situações iniciais que nós temos para trazer para os senhores.
como prefeita municipal de Assis, como autoridade máxima eleita democraticamente pelo povo, estou aqui, sim, para abrir a prefeitura, para fazer todos os processos investigativos necessários. Não faço obstrução, muito pelo contrário, eu fui imediatamente, quando alertada, tive todos os passos e abri uma sindicância, doutor Alisson. E tudo aquilo que eu tinha, eu passei até por via WhatsApp para o presidente da Câmara. Então, ele tem vídeos, ele tem documentos desde novembro do ano passado. Além disso, todos os requerimentos foram respondidos com esses documentos. Tudo foi feito dentro das leis e é isso que eu quero. Muito obrigada, doutor Alisson. Eu agradeço a todo o nosso corpo jurídico, porque nós estamos aqui não para brincar, para trabalhar, para cuidar do nosso povo, mas exigir que as autoridades tenham postura ética, tenham postura responsável e não façam pré-julgamentos como tem acontecido, principalmente contra as mulheres, doutor Alisson. E eu, como mulher, a primeira prefeita eleita pelo povo de Assis, eu tenho que lutar pelas mulheres. Eu não posso permitir que elas sejam taxadas com nomes espúrios, com considerações de pré-julgamentos, pessoas ilibadas, pessoas que têm trabalhado. Agora, quem fez o errado tem que ser penalizado, sim. E é por isso, como prefeita, que eu abro tudo para todas as autoridades e respeito às instituições. Poder legislativo, poder judiciário precisam caminhar juntos. Mas eu faço um apelo. Autoridades de Assis, deixem o executivo trabalhar. Nós precisamos cuidar do nosso povo. A gente não veio aqui para brincar. E Assis não pode parar.